Meninas, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live sobre cirurgia das mamas com a doutora Ana Carolina Macedo. Só tô esperando ela entrar aqui. Ela é a fada das mamas. Ela opera muito bem. Ela é bem comentada entre os cirurgiões plásticos, as pacientes também. Então vai ser uma live bem interessante. Ué, foi. Eu vou te mandar o convite, Aninha, não tô conseguindo. Ah, deu certo. Maria, tudo bem? Tudo bom? E Tudo! aí, tá me ouvindo bem? Tá muito perto a câmera aqui ou não? Tá ótima! Que saudade de você, Mari. Fala, muitas saudades de você também. Gostei que você tá de azul também. A cor, Sabe que roupa? a cor que eu mais gosto, combinamos. Você me deu um colarzinho aquela vez também, azulzinho. Agora que eu me liguei. Sim. Você tá linda de cabelo compridinho já, Mari? Nada. Então eu tenho que prender a franja, porque ela tá caindo no olho assim, sabe? Tá E linda. daí fica. Vou até me dar uma viu esses dias, tanto que me incomodou esse negócio. Mas tá linda, Mari. Obrigada pelo convite da live, viu? Imagina, Ninha, sempre é uma satisfação ter você, né? Uma super cirurgia plástica maravilhosa, né? Todo mundo elogia, tanto em cirurgiões plásticos. Eu acho que quando as pacientes já elogiam muito, né? Aí outros colegas também elogiam, tipo, é um negócio assim, né? Tipo, uou! Nada. A gente está em crescente aprendizado aí, tem muita coisa que a gente sofre ainda, normal, faz parte. Né? Uhum. Deixa eu... Então, eu vou dar início aqui às perguntas da live. Para quem não sabe, a doutora Aninha, ela é de Sorocaba. Opa, ela caiu. A Aninha caiu da live. Peraí. Opa, entrou. Agora entrou. Tá, caiu, entrou. Então, para quem não sabe, a doutora Aninha, ela é de Sorocaba, né? E ela opera também em São Paulo, né, Aninha? Sim, eu atendo em Sorocaba, eu sou daqui, nasci aqui, eu fiz toda a faculdade de residência em Sorocaba, de cirurgia geral, cirurgia plástica. E eu atendo uma vez por semana em Alphaville. Eu atendia no Itaim, mas era tão cansativo atravessar São Paulo, o trânsito. Eu tô atendendo em Alphaville, que é pertinho de Sorocaba, uma vez por semana. E eu opero acho que 90% em Sorocaba. E algumas pacientes ainda que preferem São Paulo, a gente opera em São Paulo. E aí, Aninha, por que você decidiu ser cirurgia plástica? Então, hoje, ó, vou falar, hoje eu vi uma paciente no retorno. Uma paciente que a gente fez primeiro o lipoabdômen, ela tinha 3 filhos já, e depois a gente fez a mama. E assim, ela chegou, transformou a vida dela, transformou mesmo. Acho que é por isso que eu fiz plástica. Não é pela parte financeira, né? É por deixar a paciente feliz, sabe? Hoje veio uma outra paciente, Mari, que eu operei abdômen fazem 4 meses. Ela tinha um abdômen avental mesmo. Ela, e o marido dela mora em Singapura, trabalha lá, é brasileiro e vem pra cá esporadicamente, né? Ela falou que agora o marido tá no Brasil e ela foi comprar lingerie, sabe? E ela só comprava calcinha enorme. E foi a primeira vez que ela entrou na loja e comprou uma lingerie bonitinha, que não faz aquela dobra mais de avental do abdômen, né? Então isso é a minha maior motivação, mais do que qualquer outra recompensa, isso faz minha vida ter sentido, assim. Sim, com certeza. E por que você decidiu focar mais nessa parte das mamas? Que eu gosto, eu sempre gostei desde a residência, fazem 10 anos já que eu terminei a residência de cirurgia plástica. E eu amo mama. Eu falei outro dia pro meu amigo, podia ter escolhido abdômen com lipo HD, qualquer outra coisa. Porque abdômen é um só, não tem segredo. O paciente engorda e emagrece, nem perde tanto resultado. Agora a mama, são duas, né? É tão difícil, todo mundo tem assimetria, então tem que ver os milímetros. Mesmo assim, a gente ainda toma uns tombos às vezes, não é fácil não. E a paciente engorda, perde o resultado, né? Se emagrece, cai também. Então, assim, não é fácil não, viu? Mas é a cirurgia que eu mais gosto, talvez por ser um desafio, por ter muito detalhe, ter que deixar uma igual a outra, tipo um quebra-cabeça, assim, eu gosto muito. Uhum. Hum. Aninha, uma coisa, por que algumas pacientes que têm o tórax em formato peito de pombo nunca vão ter as mamas mais fininhas com a prótese? Exatamente. Eu falo isso muito em consulta, viu? A gente tem 3 tipos de tórax. O tórax plano,
que é o melhor dos mundos. A mama fica pra frente, empinadinha, a areola olhando pra frente. Nossa, quem tem esse tórax, difícil a cirurgia não ficar bonita. Agora, tem muita gente que tem o peito do pombo, né? Que o tórax é assim, ó. Eu falo, a gente lava com soro, antibiótico, o espaço da mama, quando tem próstata na cirurgia, e o soro escorre, assim, porque é uma quilha mesmo. Nossa. É o tórax carinatum, né? Então, a tendência é jogar a prótese pra axila e as areolas ficarem divergentes, uma olhando para cada lado, né? O outro tipo de tórax que a gente tem é o tórax escavato. Então, é isso aqui, ó. A gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de mama, da prótese não juntar e não virar assim mastia, sabe? Então, a gente tem que preservar as duas camadas do músculo, do peitoral maior aqui, para a prótese não juntar. Mas é isso que você falou, Mari. Quem tem o tórax assim, que é o peito de pombo, né? Geralmente a gente tem que usar uma prótese com maior projeção para aparecer no tórax mesmo. Se usar uma prótese com baixa projeção, nem vai aparecer que tem prótese. E é isso. Deixa eu contar um caso aqui, Mari. Só conta história, né? Eu operei a minha personal, que primeiro ela era paciente, e agora ela virou minha personal, que eu amo o trabalho dela, ela é incrível, incrível mesmo. E ela tem o tórax assim, ó. E ela operou faz um ano já, um mês antes de casar, que ela ia casar em abril, né? E o tórax muito afastado. E aí, o que a gente planejou? Vamos pôr uma prótese R24R, lá com recuperação 24 horas, que ela ia casar rápido. E a gente ia fazer o grip plane, que é uma parede lateral para a prótese não ir para axila. E vamos pôr enxerto de gordura. Só que a minha personal, ela não come uma bala de errado. Não tinha gordura, não tinha. Então a mama acabou ficando longe. Não, você vê, minha própria personal, que eu amo, a prótese ficou distante, porque não tem jeito. O tórax dela é muito assim, ó, deitada é assim. E o que eu planejei com ela, né? Eu falei, nem vou falar o nome dela aqui, mas eu falei, vamos lá, tenta engordar um pouquinho pra gente enxertar a gordura no meio, aproximar as mãos, né? Mas nada, ela voltou, a gente fez uma nova bioimpedância, ela tá com taxa de gordura menor ainda. Aquela malha, corpo perfeito, parece uma Barbie, assim, sabe? Então é difícil esse tipo de tórax, você vê? Minha personal que eu amo ficou com a mama afastada pelo tipo de tórax dela. E eu já tinha falado antes, ela entende totalmente isso. Mas você vê que a cirurgia plástica não depende só da gente, né? Depende da anatomia do paciente, um conjunto de fatores mesmo. E você comentou sobre a simastia, né? Como que essa paciente, ela consegue identificar em casa como que é esse peito, que é o contrário do peito de pombo, esqueci o nome dele. Consegue, o tórax escavatum, né? Ele tem as pacientes conseguem ver, ela tem um fundo no meio aqui, sabe? E a areola fica convergente, então as areolas ficam mais próximas. O ideal da distância entre as areolas, se qualquer pessoa aí, seguidora que está assistindo, pegar uma régua, é de 17 a 20 centímetros. Se tiver 16,5 ou perto de 17, 18, provavelmente pode ter tórax escavatum, sim, que a areola fica olhando pro convergente mesmo. Porque o tórax é isso, então a areola aproxima, sabe? No tórax plano, a areola olha para frente, né? E quem tem simastia congênita, eu tenho. Eu não tenho prótese de mama, minha mama é grande, mas eu tenho simastia já. Uma mama é bem juntinha da outra. E eu falo para os pacientes que chegam com simastia, dificilmente também a gente vai conseguir mudar isso. O que a gente faz quando tem simastia, né? Então a gente põe prótese embaixo do músculo, porque o peitoral se insere no externo de cada lado, então vai ter um vãozinho pelo menos, sabe? Entre as mamas, né? Mas eu tenho simastia, é fácil de identificar quando a mama é juntinha no meio, assim, quando o meio, ele é separado do externo, ele é frouxa a pele, não é bem coladinha, que não tem grudado no externo a pele, assim. Difícil de explicar aqui, mas acho que dá para vocês entenderem. Uhum. Bem explicadinho. E você, no caso, faz aquela costura no meio no caso da simastia, são pontos internos, como que é feito é uma estruturação da mama? Então, quem tem simastia congênita, né? Essa costura a gente faz quando a cirurgia é secundária. Eu tenho uma paciente minha, na época que eu colocava a prótese em cima do músculo, ela é pós-bariátrica. Uma paciente minha mesmo que virou simastia, que a prótese foi por cima do músculo, não tinha nada que segurasse. E eu vou ter que operar ela e ela tá enrolando, que ela quer ter filho. Mas é super querida também. Eu vou ter que fazer essa costura no meio, sabe? Mas assim, quem tem simastia congênita, que nunca foi operada, não é por causa de prótese, nada. O que a gente faz, né? Quando tem prótese, é o que eu falei. A gente põe prótese embaixo do músculo, porque o músculo peitoral, ele se insere de cada lado externo, então vai ter uma distância, sabe? Mais do que fazer essa costura. Eu fui tomar água, eu já tô com um sinus atacado. E rinite. Até também eu ri nos sinos, porque eu tava sentada aqui pronto pra fazer live.
sabe? Correndo. Entendeu? Meu Deus, só imagina se aparece no vídeo, né? Na live, aqui, né? E a Mari. E não, e até a Mari. Sua mãe tá. Eu falo que você não gosta de perguntas da sua mãe lá, mas eu fico perguntando todos os dias. Mas você é você, né, Não, Aninha? Você é uma fofa. Nossa, muito fofinha. Pra quem não sabe, a Aninha também é médica da minha mãe nas horas vagas. a gente tenta dar um suporte no que for possível. Né? A pomadinha da Aninha que a mãe passa nos rostinhos, o remedinho, a outra, o negócio da cicatriz, né? Aninha, sempre. Porque eu acho que, né, a medicina é muito além da plástica. Você tem que ter o básico e o complicado. E a plástica, eu acho que também é complicada. Mas eu gosto muito de medicina mesmo. Desde o primeiro ano da faculdade, eu era de todas as ligas, de tudo, de pediatria, de neuro. Eu gosto da medicina mesmo. Cada área é um mundo à parte. E assim, eu trabalhei 10 anos de plantão. Trabalhei 9 anos no SAMU, que eu adorava emergência. Então, eu gosto de medicina mesmo, de emergência. Gosto de todas as áreas. Assim. A plástica é onde eu me realizo mais agora. Mas eu gosto de todas as áreas. É até bom, assim, consegue perceber mais fácil se alguma coisa tem uma intercorrência, né? Porque em tudo, né? Você não fica só no estético, né? Com certeza, a gente já olha o todo, né? Eu até vou falar aqui de uma pós, Mari. Você viu que eu fiz de cirurgia plástica funcional com a doutora Cíntia Rios, maravilhosa. Até teve confraternização no final de semana. Olha que legal para suas seguidoras. Então, o que a gente faz, né? A gente não vê o paciente só como um corpo lá que a gente vai operar. A gente pede vários exames de vitamina, de tudo. Para preparar o paciente para não estar inflamado quando for operar, até diminuir o risco de seroma, de abrir cicatriz, de cicatriz vermelha. A gente tenta, né, pelo menos minimizar esses riscos, tratando, diminuindo a hemocisteína, tratando vitamina D, B12, um monte de coisa. É bem legal essa área, viu? Sim, é bem interessante. É um complemento, né? Como que dizem? É multifuncional? Como que dizem? Chama cirurgia plástica funcional. É multidisciplinar, sim. Né? Você não fica só naquele... A cicatriz fica melhor, tudo fica melhor, né? Tudo fica melhor. Eu operei uma paciente recentemente de mama com abdômen, né? Uma paciente super querida, que mora em São Paulo até. E ela tava com homocisteína alta. O que quer dizer isso? Tinha muito risco de trombose, ainda mais cirurgia dupla, né? Tá ruim aí, né, Mari? Tadinha, quer? Se quiser dar uma pausa aí. Se quiser dar uma pausa, você avisa, viu? Eu fui no hospital hoje, também tinha gente espirrando e reclamando de rinite. Meu Deus do céu, tá todo mundo mal, né? Pelo menos aí não pensavam que eu tinha, eu fiquei com medo, né? Se tá no hospital espirrando e tá com coriza, vão achar que eu tô com Covid, né? Mas daí, né? Daí eu disse, não é Covid, é rinite, rinocinusite, é horrível, não tem isso. Se quiser dar uma pausa, você me avisa. Não, imagina, eu não, tem que seguir, imagina parar por causa de rinocinusite. Eu já fiz academia com rinocinusite, eu não recomendo. Aí, ó, dessa paciente, né, que eu falei que tava com homocisteína alta. O que a gente fez? A gente fez um preparo dela, até com a ajuda do nutrólogo de São Paulo. Repôs um monte de vitamina D, B12, tudo. E a paciente estava comendo certinho, proteína e salada, sem comer pão, sem comer doce. Tudo certinho. Nossa, foi a melhor recuperação de paciente da minha vida, assim, que incrível, Mari, incrível. Quando você prepara antes o paciente mesmo, sabe? Sim. E é difícil, né, para paciente ficar, porque o pós-operatório é meio chatinho, né? A gente tem as emoções, então às vezes a gente quer comer um chocolate, um brigadeiro, né? Uma coisinha. E eu dou atrapalha realmente na cicatrização. Atrapalha. E no caso, Aninha, para paciente que ela quer operar, quanto tempo antes ela tem que se programar para cirurgia? É só chegar, vamos supor assim, ela chega uma semana e daí ela na outra semana já quer operar. Pode isso? Então, até antes de eu fazer essa pós em plástica funcional, até uns 2 meses antes, chegava, fazia exame, tava tudo bem, eu operava. Agora, meu Deus do céu, assim, ó, chega, eu já faço bioimpedância. Eu já vejo gordura visceral, taxa de gordura, massa magra. Eu quero que a paciente prepare tudo isso, né? Porque não adianta a gente operar a mama, depois emagrecer 10 quilos, vai perder a cirurgia, sabe? Então, eu vejo toda essa questão. Se o corpo estiver tudo bem,
Ok, daí vamos ver os exames. Vitamina D, B12, homocisteína, ferritina, tudo para ver se não está inflamada, se não está faltando alguma coisa. Então eu falo para os pacientes, venha logo em consulta, sabe? Tem gente que a gente consegue operar no mês seguinte, se tiver tudo perfeito os exames, se tiver com o peso certo, mas o quanto antes melhor, viu? Então não tem uma regra, Mari. Eu tenho amigos que eles barram a consulta por IMC, sabe? Então, se a paciente está com IMC tipo, mais gordinha, já nem atende, manda para nutróloga. Eu atendo. Só que daí eu faço um planejamento, tipo, de um ano, sabe? Hoje veio uma paciente, tava com 20 quilos acima, e nem é saudável emagrecer mais de 4 quilos por mês. Então, eu falei, ó, a gente vai te operar no final do ano, vamos começar a repor todas as vitaminas, vai passar com a nutróloga e com a nutricionista da clínica também. Então, quanto antes vier em consulta, eu falo melhor. Mesmo que esteja acima do peso, para a gente fazer bioimpedância e planejar toda a questão de alimentação, mudar a vida inteira mesmo para depois fazer a plástica, sabe? Para não ter risco, né, de trombose, de embolia, de qualquer coisa. Diminuir pelo menos os riscos, sabe? Eu achei bem interessante que você comentou de fazer um planejamento para daqui a um ano, né? Porque às vezes a paciente ela fica maluca para emagrecer para cirurgia plástica, faz uma dieta muito doida, passa mal, e aí passa mal na cirurgia porque perde vitamina, um monte de coisa, né? Então, certinho. Exatamente. É melhor você esperar um pouco mais de tempo, né? Do que você fazer uma louca e ter algum problema, né? Não, com certeza, com certeza. Comentou sobre trombose. É possível fazer uma cirurgia mamária? Trombose, cirurgia de mama, é possível. Assim, eu tenho amigos que já tiveram trombose com prótese de mama, cirurgia de 1 hora. Mas daí, é que na verdade a gente não investiga a trombofilia, que é uma tendência maior à trombose na população inteira, né? Eu pergunto na primeira consulta, você tem alguma história de trombose na família, ou você já teve, ou teve algum aborto, tudo que a gente já liga o alerta vermelho, né? Daí, se tem alguma história, que eu já peço todos os exames, que são uma lista de exames para trombofilia. Mas assim, a gente tenta evitar tudo, mas pode vir uma paciente que a gente nem imagina e pode ter trombose em mama, assim, em qualquer cirurgia. Em mama é menor o risco do que, tipo, abdômen, lipo, assim, graças a Deus. Mas tem risco também em qualquer cirurgia. Uhum. E Ó, vou contar uma história pra você. Quando eu fiz, uns anos atrás, eu fiz cirurgia, eu fui o paciente. Eu fui paciente de septo nasal. Só que eu operei, ó, septo, tomando anticoncepcional, ó, sendo médica, tudo errado, né? Não parei de tomar anticoncepcional. Eu tive trombose no acesso, eu tive trombose no braço. Você acredita? Tipo, uma cirurgia de 1 hora no máximo, assim. Nossa. Então, a gente fala agora para os pacientes pararem um mês antes do anticoncepcional. A gente tenta, né? O anestesista hidrata bastante. A gente usa aquela botinha que comprimia a panturrilha a cirurgia inteira. A gente tenta evitar todos os riscos. Pós também, né? Ajuda bastante. Não posso, assim, andar rápido. Pode, né? Oi? Paciente que fuma pode operar? Não, nem atendo mais. Ó, eu aprendi num curso com o Dr. Ricardo Ventura. Eu fiz um curso de HD e ele falou na aula, assim, ó, que ele não atende quem fuma. Por quê? Se o paciente não está preocupado com a própria saúde, por que a gente, cirurgião, vai correr risco de operar essa paciente? Agora eu faço um questionário de pré-consulta e eu não atendo mais quem fuma. Eu não barro por MC, por estar gordinha, mas eu barro quem fuma. A ideia é demais para mim. Sim. Eu também acho que cigarro faz tão mal para tudo na vida. Por que você decidiu, você antes fazia glandular, por que você decidiu focar só no dual plane? Você acha que é técnica melhor para mãe? Então, porque assim, ó, isso é muito controverso, viu? Na medicina eu falo, não tem nada de certo e errado, tem várias questões, prós e contras cada técnica. Mas nas minhas mãos, o que aconteceu comigo? Eu colocava subglandular, só que eu percebia que depois de 1 ano, 2 anos, cedia, sabe, Maria? Cedia muito rápido a mama, porque a pele não aguenta o peso da prótese, sabe? A glândula mamária, a face, né? Aí eu entrei no mundo do dual plane, graças a Deus, porque assim, a gente acaba estruturando melhor a mama mesmo. Tem o grip plane, que é uma parede lateral de músculo também para você deitar e não ir para o lado as mamas quando você tem prótese, né? Não adianta você fazer um espaço gigante embaixo do músculo. Então tem o suporte lateral. Eu falo para paciente. Um marido de uma paciente falou uma coisa que é muito legal, falou que a prótese fica encurralada, e é isso mesmo. Do lado tem o grip plane, embaixo o sutiã interno, e em cima o dual plane, que é o músculo cobrindo parcialmente a prótese. E no meio, quem tem simastia, a gente ainda preserva as 2 camadas do peitoral. Então não tem para onde a prótese ir. Agora, o que pode acontecer, né, nessa técnica, que falam de dupla bolha, que na verdade chama waterfall,
que é o seguinte, a prótese tá toda encurralada lá, quietinha embaixo do músculo. A prótese não vai ceder. Mas se você engordar 15 quilos, emagrecer, tiver filho, a pele cede, né? Mas é o que eu falo, o ajuste é mais fácil, só de pele. Não precisa tirar a prótese, trocar por uma prótese nova. É como se estivesse subglandular, que daí tem que trocar tudo. Tirar, passar por baixo do músculo, fazer toda a estruturação. Mas a minha história foi essa. Eu colocava subglandular, mas eu via que... Tem paciente tipo, de 20 anos, quando eu era inocente, né? Punha 400 ml, muito, Maria. Sei que você gosta de prótese grande. Mas assim, pegava uma menina magrinha que punha prótese de 400 em cima do músculo. Aí depois de uns 2 anos, eu tive que fazer mastopexia. Daí troquei a prótese por baixo do músculo. Então ela ganhou uma cicatriz em T, que eu nem fazia OL nessa época. Então, coitada da paciente, nem tinha filho, já tá com uma puta cicatriz. Então, daí eu comecei a pensar e fiz milhões de cursos agora, do dual plane, de cirurgia em L. Então, agora, a Mari, coitadinha. Agora a gente estrutura melhor a prótese para tentar que a cirurgia dure mais. Tá louca, né? Deu tempo. Tá ruim, coitada, mãe. O que eu ia falar? O meu, ele é 410 dual plane, né? Então, acho que isso que é, né? Por isso que tá durando, bonita essa mãe. Acho que a única coisa que eu mexeria na minha mama hoje seria a cicatriz. Eu não mexeria. Eu tava com vontade de mexer há um tempo atrás, aumentar e tal. Mas aí que e se eu mexer e dar um problema, né? Isso é Tá bonita, Mari. Tá tão bonita. Você nem sabe se vai ter filho ainda, tá nova. Deixa pra frente, né? Deixa. Não, pois é. Bem por isso que eu não sei se eu vou ter filho ainda. Daí. Essa era uma possibilidade de eu queria aumentar, né? Ter uns peitolos dos meus sonhos, né? Mas, sim. Né? Mas já tá linda. Já tá linda. Talvez não combine. Porque você toda magrinha, né? Tá bonita essa mãe. Aí vira só peito, né? Também não... Ó, deixa eu contar uma história de uma paciente que eu atendi essa semana passada, em São Paulo. Uma paciente que tinha uma prótese de 400. Ela achava pequena. Ela foi para 600. Ela achava pequena. Ela trocou por 1,1 litro, mano. Só que dá dó, que ela chegou agora na consulta. Ela, doutora, tô morrendo de vergonha. Você vai achar que eu tenho transtorno dismórfico corporal. Eu até fiquei preocupada no começo, mas depois eu vi, não, ela é super sensata, ela se arrependeu mesmo. E ela não consegue nem deitar de barriga para cima, porque tem falta de ar de tão pesado. Imagina, 2 próteses de 1 litro. Né? Ela não consegue nem respirar, então só consegue dormir de lado. Aí ela é toda magrinha, igual você, linda, cintura, linda. E a mama sai muito pro lado. Então não fica bonito. Nossa, mesmo, sabe? É bastante peito, né? O dobro e mais um pouco. E aí, sabe o que eu planejei para ela? Ela nem gostou, mas eu planejei explante com, a gente fala, reduzir a loja por dentro, porque é tipo uma reconstrução agora, né? Então, explante, reduzir, fazer popcorn, que a gente... Popcorn é quando a gente queima a cápsula, então a cápsula tá enorme, reduz. E deixar a mama quietinha, para a pele retrair, para depois de uns 6 meses a gente colocar uma prótese e não precisar, talvez, de mastopexia, que ela nem teve filhos ainda também. Mas agora, nesse momento que ela fez o espanto, ficou muita pele? Não, ela planejei para ela. Acabou de passar em consulta. Mas ela falou que vai pensar se ela vai conseguir ficar sem mama, né? Porque vai ficar sem mama uns 6 meses. E eu tava vendo, o Thiago postou esses dias, né? Que ele fez a cirurgia com o Pedro, da esposa do Pedro, né? Ele retirou prótese, daí por um tempo ela vai ficar com esses planos. Daí a mama vai retrair e daí eles vão colocar uma prótese pra evitar. Eu falei assim, caraca. Eu fiz isso, Mário. O mês passado, numa cirurgia plástica de São Paulo, nem vou falar o nome, mas é minha amiga. Eu falo, essa cirurgia só dá pra fazer em cirurgia plástica ou em paciente muito bem orientado. Porque, ó, fiz uma cirurgia plástica que é amiga minha, tem 30 e poucos anos, não teve filhos ainda, acabou de casar. Tinha uma prótese subglandular de 300 e pouco, lá no umbigo. Aí o que a gente programou? Explante com popcorn, isso que eu falei. Dela, a gente fez morphos também para a pele ficar mais durinha, né? Então, olha que incrível, Mari. A gente fez o explante, eu falei, eu nem dormi na véspera, porque eu falei, amiga, cirurgia plástica, linda, maravilhosa, com 1 milhão, não sei quantos mil seguidores. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas deu tudo certo, Mari. A pele retraiu. E ela tá apaixonada pela mama dela. Não precisou fazer mastopexia, retraiu a pele, bonitinha. E ela nem quer pôr prótese, ou vai pôr só depois de ter filho, mas nem precisou de mastopexia. Mas essa cirurgia não dá pra fazer em qualquer paciente, porque corre o risco de você tirar a prótese, pegar você e ficar flácida, caída, sem nada, né? Então a gente fala,
tenho umas 3 amigas cirurgiões plásticas que querem que eu faça essa cirurgia nelas. Eu falo, cirurgia do futuro, mas só dá pra fazer em quem é muito bem, de boa, assim, que, bom, é uma tentativa de não ter cicatriz, vamos ver como vai ficar. Não ligo se ficar um pouco de flacidez pequena. Então tem que ter muita consciência, assim, Ter a cabeça boa, ter né? cabeça boa. Assim. É. Eu acho que eu teria sim, sabe por quê? Porque eu odeio cicatriz. Eu jamais faria uma mastopexia. Sim. Eu aumentaria meus peitos pra ficar, tipo, estética europeia, americana, mas cicatriz aqui, não. Então, pra você é uma boa candidata a fazer isso, né? Explante, retrair o que dá, que daí sobe um pouquinho o suco mamário, que já desceu. Né? É isso. É isso. Interessante, Aninha. Cheio dos conteúdos maravilhosos. Como... É, o sutiã interno, ele pode ser feito só na prótese mamária ou ele pode ser feito também em uma mastopexia? Faço 100%, eu faço em 100% dos casos, 100%. 100% dos casos, Mari. E toda a cirurgia que tem prótese, tanto prótese simples quanto masto, eu faço 100% dos casos de interno e nem com fio absorvível, com fio inabsorvível a primeira camada mesmo, para criar um platô mesmo, sabe? Porque a prótese vai pesar ali ao longo dos anos, sabe? Para a paciente não perder colo. Todo mundo quer colo, quer usar sei lá, tomara que caia sem sutiã, cortininha na praia, e quer ter colo bonitinho, um vestido sem sutiã. Então, o sutiã interno segura a barra aí junto com o grip plane, com todo o suporte que a gente faz. E no caso de uma redução de mama, né? Uma mama gigante ou uma média, que não quer pôr prótese, como que é feita a estruturação dessa mama? Então, não tem como estruturar a mama redutora muito, viu, Mari? Igual quando tem prótese, não tem. A gente até faz o tio interno, tentar segurar o suco. Mas se a mama é gordurosa, nunca vai ficar redondinha em colo de prótese, nunca. Se a mama é glandular, que é mais densa, né? Até fica bonitinha, redondinha, mas ao longo dos anos fica o formato em gota, sabe? Uhum. Não tem como estruturar lateralmente, igual a gente faz com a prótese, o grip plane, que é uma parede lateral de músculo. Porque não tem prótese. E a mama é um tecido mole, assim, a gente não tem muito como estruturar. A gente tenta fazer tudo, mas não é o resultado igual de prótese, eu falo para os pacientes. E a gordura, no caso, ela tende a cair com o tempo, né? Porque gordura é mole. A gordura é mole, né? Então, não vai ficar durinha igual uma prótese, sabe? Porque a prótese silicone, você aperta, ela volta a consistência, né? Você aperta, ela deforma e depois volta redondinho. A gordura é mole, ela nunca vai ficar um colo de prótese, nunca. Pode ser reabsorvido um pouco, pode ficar mais molinha, perder colo com o tempo, né? E para fazer enxerto de gordura, às vezes não é nenhuma sessão, são várias cirurgias para você aumentar a mama só com gordura, sabe? Bem complicadinho, né? Eu acho que prótese é a cereja, né? Não tem. Prótese é prótese. Certeza, essa aqui não é para todo mundo também, porque assim, ó, quem tem mama muito densa, muito pesada, a gente nem precisa de prótese. E quem tem doença autoimune, também a gente não vai por prótese. Quem tem lúpus, artrite reumatoide, é contraindicado, porque o corpo pode ver a prótese como um corpo estranho e o corpo reagir contra ele mesmo, sabe? Então eu pergunto, no meu questionário lá da primeira consulta, já tem, agora eu coloquei, tem doença autoimune? Qual? Sabe? Porque a gente não pode pôr prótese em quem tem doença autoimune. E tem como a paciente fazer alguns exames para saber se ela tem alguma doença autoimune ou não tem como? Tem como fazer, mas tem tantas doenças autoimunes, tem milhões de exames, assim, sabe? A gente não fica, é igual a trombofilia, a gente não vai pedir de rotina, tipo, 200, 300 exames de uma paciente que nunca tem histórico de nada também. Nem o convênio cobre, na verdade. Mas a gente pergunta se tem dor articular, né? Se teve qualquer coisa de sintoma autoimune, para tentar também achar. Igual trombose, teve aborto, teve uma história familiar, já teve alguma trombose. A gente tenta, né, Mari? Mas medicina, eu falo, não é uma ciência exata. Você vê, a gente tenta fazer o melhor e às vezes passa batido alguma coisa, não tem jeito. Sim, com certeza. Aninha, como que você faz mastopexia hoje? Você contou que você não faz mais o quê? Toda paciente tem indicação, então, para fazer a mastopexia em L? Então, eu falei, eu fiz 2 cursos de L, né? E o L mudou minha vida. Eu falo. Como mulher, quando minha mama já cedeu um pouquinho, que é muito pesado minha mama, quando eu for fazer, eu quero fazer em L. Porque assim, depois que a gente aprende o L, a gente não consegue fazer aquela cicatriz que juntaria no meio da mama, sabe? Mas dá dó. Eu vejo, as minhas pacientes que eu operei uns 2, 3 anos atrás, elas vêm, ai meu Deus,
Pena que não foi o L, minha cicatriz tá bonitinha, mas pena que não foi o L, né? Que poupa o meio da mão para você usar um decote em V, até um umbigo, se quiser, ou cortininha, né? Porque a cicatriz do meio da mama, se você deixar reta, ela sai do decote. Se você deixa curvada, aparece no cortininha. Então, o L é legal, que joga tudo pra lateral. Só que não é 100% mesmo dos casos. Quem tiver mama muito grande, o que eu faço agora? Eu falo nas consultas, eu vou fazer o L, só que talvez fique um mini T. Sabe, se tiver muita pele, eu faço a técnica do L para não juntar no meio a cicatriz. Mas talvez venha um pouquinho, 1 centímetro ou 2 pro meio, assim. Mas nem vai aparecer no decote daí, sabe? Então, o L acho que veio para ficar, né? Graças à doutora Adel, tem o doutor Henrique Freitas também em Belo Horizonte. Eu fiz os 2 cursos, tanto que eu gosto de mama, quanto mais curso eu fizer, sempre se aprende, né? Sempre você pega um detalhe. Nova, Inova, assim. É isso. porque Eu tenho feito em L. cria, né? Oi? Assim como você aprende, você também consegue criar. Ah, com certeza. Não, mas a gente cria, viu? Nenhum cirurgião que vai replica totalmente. A gente fala, não, vou fazer isso aqui, isso ali. E a gente vai criando um jeito nosso, né? Sim, com certeza. E no caso da cicatriz, o que você indica, né? Fora a alimentação, comentando agora, né? Sobre a plástica funcional. Cicatriz. Fazer a cicatriz Então, linda, maravilhosa. Porque então ó, né? Mas pelo menos ela pode ser linda e maravilhosa. mas ó, não depende da gente, sabia? Tem gente que pode abrir ponto, tem gente que pode ter cicatriz hipertrófica, queloide. Mas assim, ó, a maioria das cicatrizes, ela vai ficar boa com 1 ano ou 2, sabe? Independente do que você passar, pomada, placa de silicone, qualquer coisa que você fizer, né? Vai ficar do mesmo jeito depois de 1 ano ou 2, vai ficar mais bonitinha, mais clarinha. A não ser quem tenha queloide, daí a gente já faz beta-terapia, que é um tratamento que a paciente já vai no dia seguinte da cirurgia fazer uma irradiação local para tratar. Agora, a cicatriz hipertrófica, né? Que não é que queloide ultrapassa a borda da cicatriz. A hipertrófica só fica gordinha, depois de uns 2 anos fica lisinha de novo. Aí a gente pode usar placa de silicone, micropor, qualquer método de compressão que... Mas, ó, Mari, a melhor coisa para cicatriz é o tempo mesmo, viu? É o tempo. Vai passando os anos e vai ficando mais bonitinha, mais clarinha, claro. No começo fica vermelha, roxa e depois vai melhorando, né? E eu percebi uma coisa, né? A minha no inverno ela fica bem vermelha, porque minha pele fica seca. E eu já Mesmo com vários anos de cirurgia, né, Maria? é, 9 anos, daí eu passo hidratando e volta a ficar clarinha. É incrível como a nossa pele é, né? Então, você vê, não é previsível, né? Tem paciente que fica linda a cicatriz, tem paciente que fica vermelho. Não tem jeito, não tem jeito. Depende de cada paciente também. Não é nem só da alimentação, é da genética. Não tem muito o que a gente fazer. Tenta fazer o melhor. Aí depende de cada paciente também. Cuidar para não abrir os pontinhos, né? Ficar comportadinha. Mesmo assim, pode acontecer, viu? Eu tenho um paciente recente que abriu o ponto. É um transtorno, né? Não é o que a gente quer, que a gente faz tudo com tanto carinho. E às vezes abre um ponto, mas não tem o que fazer mesmo. Não é nem culpa da paciente, nem minha. Mas o que eu falo? Esperar uns meses, a gente pode fazer um retoque, né? Nesses pontinhos que abriram, para deixar tudo bonitinho. Sim. Você comentou sobre a beta-terapia, eu não sei se é uma coisa, mas quando a mãe estava fazendo radioterapia lá no hospital em dezembro, tinha uma menina que ela tinha feito mastopexia e ela teve refeições de prótese e o médico dela indicou ela fazer radioterapia para, não sei se é radioterapia, beta-terapia, o nome, sabe? Ela estava fazendo radioterapia para ter esse tratamento. Pode ser, não é câmara hiperbárica, não é nada a ver disso. Não, né? não. É beta-terapia mesmo. Né? Então deve ser beta. Tem a eletroterapia também, viu? Que é uma variante da beta-terapia, que dá para fazer na cicatriz. Que é a mesma coisa, tipo uma radiação local. Interessante. E as pacientes que têm a rejeição da prótese, por que acontece essa rejeição? Então, eu falo para as pacientes na consulta, falo no Instagram. A rejeição, a maioria das vezes, né? Não é que o corpo rejeitou a prótese. A Mari tá mal, aí, tadinha. A rejeição, na maioria dos casos, é infecção bacteriana da prótese que fez um biofilme de bactéria em volta da prótese, sabe? O tratamento é tirar em bloco e colocar depois de 6 meses, 1 ano. Então, o que a gente faz para diminuir os efeitos diminuir os riscos de rejeição, que é a infecção no implante?
a gente faz os 14 pontos de segurança. Então, a prótese é direto no funil, que é estéreo descartável, para escorregar dentro do músculo. A gente usa luva sem talco. Os campos não são de pano na cirurgia de prótese e silicone, são campos descartáveis, que são os azuis. A gente faz hemostasia prospectiva. O que é isso? A gente pega o vaso antes de sangrar, para não ficar um monte de sangue lá em contato com a prótese de silicone. Lava com antibióticos. Então, são 14 passos mesmo, que chama 14 pontos de segurança na cirurgia de prótese de mama, para diminuir esse risco de rejeição, que na verdade é infecção bacteriana. Uhum. E no caso, tem alguma paciente, né? Se mesmo, acho que é difícil, né? Com uns 14, mesmo com uns 14 pontos, mas vamos supor que ela tenha um pouquinho de rejeição. Tem uma tratamento com antibiótico? Ó, eu tive uma paciente ano passado, a primeira paciente que eu tive que tirar a prótese, fiquei tão triste. Ela tem, olha só, tinha 3 meses de mastopexia, tava linda a mama, ossa muscular, sutiã interna, tudo de melhor, tava linda, paciente super querida. Ela teve uma infecção dentária, sabe? Fez canal no dente, acho que a bactéria caiu na corrente sanguínea. E a mama, de repente, uma mama aumentou de volume, fez seroma. E a gente internou no hospital, lá no Samaritano, em São Paulo. A gente tentou tratar com antibiótico, mas a melhor, eu falei, não, a melhor conduta é tirar as 2 próteses. Depois de 6 meses a gente põe. E agora, se Deus quiser, ela vai voltar em retorno para a gente colocar de novo a prótese. Mas olha só, Mari, uma infecção dentária. Loucura, Ela falou né? que explodiu um dente dela, que fez um abscesso mesmo. E o infectologista do hospital falou que, com certeza, essa bactéria caiu na corrente sanguínea. A gente analisou a bactéria depois, que era isso mesmo. E perdeu a prótese, né? E a gente tentou tratar mesmo com antibiótico. Mas é o que eu falei pra você, a prótese é um corpo estranho. Se faz um biofilme de bactéria, nem o antibiótico vai resolver. Tem que tirar a prótese de silicone, sabe? Pra resolver. Que loucura, né? É. Assim. Então o negócio é você tem que precisar tirar algum dente, né? E tem o cisto, Né? tudo. A gente orienta, sim, a gente orienta agora, tipo, vai por prótese, veja se não tem nenhum canal para fazer, trata o dente antes, não deixa explodir. Sabe que você me lembrou uma coisa? Tinha uma frase do Pitangui que era envolvendo o dentista, alguma coisa assim. Que antes de fazer cirurgia plástica, você deveria ir no dentista. O dentista, né? É Né? isso. É isso. Depois Sim, eu vou estar aqui, fui tentar abrir, mas o meu computador tá lento. Aninha, me diz uma coisa. Como que é feita a ascensão do sulco mamário? A paciente que está com a prótese baixa. Como que é feita a ascensão? eu falo que essa ascensão do sulco, a Mari é bem antenada, né, Mari? Aí a próxima. Sim. Ó, essa ascensão de sulco, eu falo que é o que há de mais moderno em cirurgia de mama. É o que há de mais moderno. Não só no seu caso, mas nem essa mama tá bonita, mas assim, quem tem prótese por cima do músculo, né, faz bottoming out. O que é isso? A prótese rompe o sulco para baixo e fica lá no abdômen, curta o abdômen, né? Daí o que a gente tem que fazer? Subir, fazer sutiã interno, subir todo o sulco mamário. E tem muita paciente que o sulco mamário já é baixo, né? Que a gente tem que subir um sutiã interno, fazer toda uma estruturação, sabe? É o que eu falo que é o que há de mais moderno em cirurgia de mama, essa ascensão do sulco mamário. Não é fácil, mas por que a gente tem que fazer isso? Subir o sulco? Para ganhar colo também, né? Para paciente ter colo. Se tá o sulco lá embaixo, a gente só põe prótese, vai ficar longe de onde ela quer. Que a gente fala que é linha de chegada, vai ficar longe do colo que a paciente deseja. Então a gente tem que subir o sulco. Mas é de difícil execução mesmo, a gente sofre também, não é fácil não. Mas é com estruturação, com fio farpado, basicamente isso, mais ou menos. É feito que nem aquela cirurgia da face, que tem umas costuras. Aqueles pontos por fora, né? Esses são os pontos de Auerswald. Nem sei falar como que Tá certo. É o cirurgião brasileiro, ótimo, que ele faz essa sutura por fora, fica até feio no começo, mas não tem seroma, não tem risco de hematoma, sabe? Faz, tem vários amigos que fazem, a sutura é ótima. E na mama a gente pode fazer também por dentro ou por fora essa sutura, porque assim, ó, tava o sulco antigo aqui, a gente vai pôr o sulco novo aqui. Esse espaço não ficar com líquido, né? Geralmente eu faço os pontos por dentro para não ter essas linhas por fora aí, que às vezes a paciente acha feio no começo, mas sem problema nenhum que elas não marcam a pele também. Dá para fazer isso. Sim. Aí eu achei a frase, mas não é muito a ver com o que a gente falou, mas tem a ver, ó. Antes de fazer qualquer intervenção na face, solicite que o paciente vá a um dentista para avaliar se há infecções orais e se a estética dentária pode ser melhorada antes da minha cirurgia. Dentes faltantes e feios chamam mais atenção do que
pele lisinha e sem rugas. Ele falou para outro contexto, né? De ver a prioridade. Aham. Eu dei, mas ele tem razão no fundo, você vê, Pitangui, que visionário já, né? O que a gente fala é isso também, trata o dente antes, e eu falo isso pro corpo inteiro. O paciente precisa fazer cirurgia de vesícula, vai fazer antes, tirar o ovário, endometriose, faz tudo antes da plástica. A plástica é a última cirurgia, tem que estar o corpo saudável antes mesmo, sabe? Sim. É que nem você comentou sobre a plástica funcional, né? E esse período de 1 ano da paciente se cuidar antes da cirurgia para fazer a cirurgia. Então você cuida os detalhes e depois acrescenta uma cereja no bolo, né? Não, assim, o paciente bem preparado, a recuperação é outra, né? Paciente no peso certinho, porque assim, a mama, eu falo, a mama é a cirurgia mais ingrata para variação de peso. Eu falo, engordou, aumentou, porque a mama tem gordura e tem glândula, então vai aumentar. Se emagrecer, vai cair. Se engordar, vai cair também do mesmo jeito. Então, o ideal é chegar num peso, manter esse peso para fazer cirurgia de mama e não perder o investimento, tudo. Sim, com certeza. Aninha, me diz mais uma coisa. A paciente, você consegue reduzir a mama só pela areola? Aquela paciente que tem pouca flacidez? Raramente, raramente. Muito raro. O que a gente faz pela areola é quando é mama tuberosa. Mama tuberosa, aí tadinha da mãe. Mama tuberosa, que ela tem um anel em volta da areola constritor, que a areola fica meio para fora, assim, sabe? Então, o que a gente faz nesses casos? Põe a prótese, geralmente prótese anatômica, que é a gota em mama tuberosa, porque ela tem a distância da areola até o sulco bem curta, então não dá para pôr prótese redonda. Então, a gente põe prótese anatômica, e aí a gente pode cortar em volta da areola e reduzir essa tuberosidade, ou um pouquinho de glândula, mas mama redutora pela areola nunca dá certo. A areola vai alargar, depois vai ficar enorme. Então, difícil. E as pacientes que não têm, que têm o mamilo invertido, também tem que ser feita uma cirurgia assim que mexe na areola? O que você recomenda? Hoje veio um paciente comigo que eu tava vendo a foto de antes e depois das mamas, né? E ela tinha o mamilo invertido dos dois lados antes e agora no pós o mamilo já corrigiu, porque era tanta flacidez, acho, que ela teve filho, que o mamilo entrou. Agora já saiu sem fazer nada, só fazendo a mastopexia com prótese. Mas tem gente que a gente tem que corrigir o mamilo invertido também. E aí, Mari, a gente não faz no mesmo dia da mastopexia, que vai cortar a areola, que já corta a circulação da areola, vai cortar o mamilo também, daí não. A gente faz a masto e depois de uns meses faz o mamilo invertido. Ou se for só prótese, que a cicatriz é no sulco, que é por baixo, pode fazer mamilo invertido no mesmo dia, daí sim, que não vai ter cortado a areola, sabe? Interessante. Aninha, e sobre o grip plane, ele pode ser feito numa mastopexia? Em todos, 100% dos casos, a gente faz uma mastopexia. O Grip Plane foi o Thiago Cavalcante que idealizou o Grip Plane, maravilhoso. Porque assim, não adianta a gente fazer alta muscular, sutiã interno e sustentar o sulco, mantendo o colo alto e a prótese para os lados quando você deitar. Todo mundo quer vir à praia e deitar com uma prótese e não ir para axila a prótese. Quer que fique duas torres gêmeas bonitinhas, né? E o Grip Plane nesse suporte lateral. Então, eu faço em 100% dos pacientes com prótese do dual plane, né, que é submuscular, o Grip Plane em 100% dos casos. Uhum. Aninha, o Botox para cicatriz, você também acha interessante? Eu lembro que o Thiago comentava, mas eu não sei, faz tanto tempo que ele comentou, né? Não sei como ele tá hoje. Ele pode ajudar, assim. Eu tenho amigos que fazem de rotina, acho que é a Juni Favarin, o Eduardo Favarin, lá do Sul, fazem de rotina. Eu fiz o Botox em uma paciente minha, que ela tinha queloide. A gente fez beta-terapia, voltou o queloide. Fez eletroterapia, voltou o queloide. Isso reoperando a cicatriz várias vezes. Aí, na última correção, eu fiz o Botox e meio que voltou um pouco. Então, mas ele pode ajudar, assim, pode ajudar na cicatriz. Assim. É uma tentativa. E essas pacientes que colocaram prótese, podem abandonar o sutiã ou ainda tem que usar sutiã? Elas abandonam, eu que não quero que abandone, assim, não é só de prótese tudo bem até, mas quando é mastopexia, que eu reduzi a mama, dá medo, assim, a prótese eu falei, não vai ceder, mas a pele pode ceder ao longo dos anos, tem a lei da gravidade, né, vai ter filho, engordar, emagrecer, mas nenhuma volta muito com sutiã, não, elas voltam tudo sem sutiã, terríveis, porque a mama fica no lugar, não voltam. Isso te incomoda, né? Meu Deus. Acho que o sutiã cirúrgico é o mais confortável mesmo, É o né? mais confortável. Agora, sutiã aro. Não, primeiro
coisa que eu faço quando eu chego em casa é tirar o sapato, depois tirar o sutiã, pôr uma roupa de mendiga que eu faço. Incomoda o sutiã mesmo, incomoda. Eu entendo as pacientes. Mas é que eu falo, pode, vai pra uma balada, vai com uma roupa sem sutiã, tudo bem. Mas não fica pro resto da vida também sem sutiã. É verdade. Concordo, porque prolonga, né? Pode ser que hoje não caia, mas e amanhã? Né? Ajuda a segurar um pouquinho a pele, um pouquinho ajuda. Assim. A não ser quem não tem nada de mama, que pôs uma prótese, não vai cair, não vai cair. Se a gente pôs a prótese certinha pro tamanho da pessoa, mama não vai cair. Mas quem reduziu muito a mama, tirou 400 gramas de mama e pôs uma prótese, eu não recomendo ficar sem sutiã pro resto da vida. Sim, é arriscado. Marinha, e no pós-operatório, né? Você recomenda quanto tempo de sutiã cirúrgico? Ó, de prótese, a prótese R24R, a gente dá um sutiã que é tipo um top da Calvin Klein, que é de algodão, e porque nem precisa de sutiã mesmo. Porque já nem tem pele sobrando, só pôs a prótese. Então é o sutiãzinho da Calvin Klein, pode usar qualquer sutiã, não tem essa obrigação. Mas para masto, a gente dá aquele sutiãzinho que fecha no meio, de colchete, né? A gente geralmente recomenda uns 2 meses de uso, assim, mas também, como eu faço a massa toda estruturada agora, com grip plane, sutiã interno, um pouquinho de alça muscular, a gente, geralmente eu dou o sutiã da R24 que é da Calvin Klein também para as massas, porque já tá toda estruturada a mama, então dá para usar um sutiã de algodão que não vai cair a mama, é diferente quando a próstata tá por cima do músculo, que você tem que usar o sutiã mesmo para segurar a pele, sabe? Por baixo do músculo é mais tranquilo um pouquinho. Uhum. E você usa dreno nas cirurgias mamárias? Eu uso. Quando a mama é muito grande, eu uso sim. Uso. Quando a mama é pequena, daí não. Mas quando sai muita mama redutora, eu uso sim. Às vezes eu tiro no dia seguinte já o dreno. Às vezes fica mais tempo. Depende de cada caso. Uhum. E a paciente que fez a R24R, ela pode viajar de avião no mesmo dia? Então, pode viajar depois de poucos dias. Ó, se for viagem nacional, 48 horas, ok, pode viajar. Viagem internacional, 7 dias a gente pede. Eu tive uma paciente que eu quase morri do coração, que ela é modelo em Paris. Agora tá em Dubai, ela é linda. Aquela linda? Né? Eu vou te mostrar depois. Tem várias lindas, nossa. Mas é uma linda mesmo. Que ela fala que é a menina mais bonita que eu vi de beleza interior até hoje. Ela tem uma beleza interior, que ela chega assim, ela para o lugar, sabe? Ela sabe se portar, ela é incrível. Aí, olha o que ela fez comigo. A gente fez R24. Ela foi embora com 6 dias, nem podia, era com 7, né, viagem nacional. Mas foi tudo bem, graças a Deus. O R24 foi com curativo, a gente fala que é hidrocoloide, fica 21 dias. E aí a paciente tira depois de 21 dias, pode tirar lá em Paris, tudo bem. Mas ela foi embora com menos tempo do que a gente recomenda, que são 7 dias, com uma viagem de 10 horas, 11, 12 horas, né? Mas é tudo certo. Mas então, 7 dias, pessoal, é 24 viagem internacional e 48 horas viagem dentro do Brasil de avião. Porque assim, Mari, a despressurização pode algum vasinho voltar a sangrar. Esse que é o nosso medo, sabe? A gente faz a hemostasia prospectiva com uma pinça, que chama pinça de Tepes. A gente vai pegar os vasinhos antes de sangrar, para não ter risco de voltar a sangrar. Mas mesmo assim, viagem de avião, pode mudar essa pressão atmosférica e algum vasinho voltar a sangrar e ter um hematoma. Esse que é o nosso medo de viagem de avião tão cedo. Uhum. E ainda falando sobre a estética das mamas, as estrias, tem como prevenir ou só... Tem, eu falo que o melhor jeito de prevenir estria é pôr a prótese de acordo com as suas medidas do tórax. A gente faz um planejamento baseado em tecidos. O que é isso? A gente vai pegar a régua, a fita métrica, vai tirar várias medidas do seu tórax e vai falar, essa sua prótese pode ser de 270 a 305. A gente não vai por 400 em quem tem indicação de 300. Então, nossa, faz muito tempo que eu não tenho estria. Eu tinha estria quando eu colocava a prótese por cima do músculo de 400, do tamanho que a paciente queria. Que eu era mais inocente muitos anos atrás, agora eu aprendi. E em relação, acho que comentou sobre complicações, né? Seroma. Pode acontecer na cirurgia mamária? Como que a paciente deve, já deve mandar mensagem para o médico avisando, tô com seroma. É muito. Pode acontecer muito em mama redutora, né? Que a gente tem uma mama enorme, vai reduzir um monte de mama. E tem que igualar uma mama com a outra, às vezes tem que tirar mais um pouquinho aqui para igualar, que às vezes as mamas são bem diferentes. Pode ter seroma, sim. E mesmo tirando o dreno, pode ter depois seroma.
E faz Nossa, parte, tá até tudo depois do dreno. Meu Deus. muita paciente, muito pode ter depois do dreno. Isso aí. A gente não vai deixar o dreno eternamente também, sabe? O dreno a gente tira quando estiver saindo pouco. E o seroma também, o corpo reabsorve um pouquinho. Vai fazer drenagem linfática, vai drenar para os linfonodos axilares também, não é o fim do mundo, sabe? Faz parte. E para quem faz R24R, você recomenda a drenagem? Ah, então, na R24, não precisa de drenagem, porque só o movimento ó, dos braços que a paciente vai levantar a cada hora, né? Isso já faz a drenagem linfática, porque já alonga a musculatura, então não precisa de Nossa, fazer drenagem. drenagem linfática em casa. Faz. A gente só manda. Eu só mando fazer drenagem R24R quando a gente limpa muito a lateral da mama. Tem paciente que tem a lateral mais gordinha, que aí se não faz drenagem, pode fazer fibrose na lateral, sabe? Então, por isso que daí precisa de drenagem. Mas se for só R24, não precisa de drenagem. O movimento dos braços já faz a drenagem. Nossa, até deu uma relaxada aqui depois que eu... Alonga, então. falou Levanta o braço, dá uma alongada final, assim, ele alonga o peitoral. descida lá em cima, né? Sim. E as atividades físicas, Aninha? Depois de quanto tempo pode voltar a fazer? Da R24R, 24 horas pode fazer caminhadas leves, sabe? Exercício aeróbicos com uns 15 dias e 21 dias de exercício com os pesos leves. A única contraindicação que demora 6 semanas, que são várias, assim, crossfit, tem que esperar 6 semanas, que é muito pesado, e peitoral, porque a prótese está embaixo do músculo peitoral maior. Então, para fazer supino, essas coisas, são 6 semanas. É isso. E remo também, paciente que faz remo, 6 semanas. Mas o resto, exercício com pezinho, são 3 semanas. Dá pra fazer já. E para dormir, pode dormir de bruços? Pode dormir de lado, pode dormir de bruços, não tem contraindicação. A gente. Maravilha. Porque os pacientes, né? Parece que todo mundo dorme de bruço. pode. Dormir de bruço, né? Mas, na verdade, eu aprendi uma coisa lá com a doutora Adel em Curitiba, que é assim, ó, quem tem o tórax carinatum, sabe? Que é o peito de pombo, tem tendência a prótese ir pro lado já. Essas pacientes, eu aprendi com a doutora Adel a evitar dormir de bruço, sabe? Porque já tem o osso alto. Aí você vai dormir de bruço, vai empurrar mais, mesmo tendo grip plane, vai empurrar mais a próxima flexila. E daí eu peço para evitar um pouquinho, mas não tem contraindicação, pode até dormir, que a gente, quando é em massa, né, com tórax muito assim, eu falo, evita um pouco de dormir de bruço. Mas de lado já pode, rápido também. Na R24. Interessante. Eu fiquei pensando, né, o peito de pombo, achei que de tanto dormir de bruxo ele ia, né, tipo, sabe a maçã? Nada, o osso não vai mudar nada, só vai empurrar a Não tem próxima. onde está esse osso? Daí é cirurgia de tórax, tem que fazer corte, tudo é difícil também. Né? Muito sofrimento. Não vale a pena, né? Não vale a pena, cicatriz no meio do tórax, não vale a pena. Paga toda a estética da mão. E não é algo, né, que faz mal para a saúde, então não tem porquê. Não tem porquê passar por isso, né? A gente põe uma prótese, disfarça um pouco e também assim, ó. A paciente tem que entender que o tórax que ela tem, o resultado que ela vai atingir não é o do Instagram, não é o da amiga, é o próprio pro caso dela mesmo. Quem tem tórax plano, com a mão bonitinha, vai ficar maravilhoso. Quem tem o tórax difícil, vai ficar melhor do que estava, mas não vai ficar igual a amiga do Instagram. Difícil ficar comparando, isso que é ruim hoje em dia, né? Sim, tem muita comparação mesmo. E você coloca prótese anatômica ou tua preferência é por prótese redonda? A minha preferência é por anatômica. Acho que se eu pudesse, eu colocava em todo mundo. É uma prótese mais cara, que o gel é mais firme, mas assim, o resultado nas modelos eu procuro por sempre anatômica, que elas querem uma coisa que ninguém saiba que não quer aquela coisa muito redonda, mas assim, fica espetacular, porque a prótese anatômica todo mundo acha que não dá colo, mas ela dá colo, porque ela vem projetando desde o colo, sabe? Minha preferência é anatômica, mas tem muita paciente que quer redonda e tem indicação de redonda. Mas a minha preferência é anatômica, com certeza. Fica um resultado, coisa mais linda do mundo, assim, na minha opinião. Eu também acho. Eu sempre gostei. Antigamente até gostava da prótese cônica, mas hoje em dia ninguém mais coloca prótese cônica, né? Eu nunca nem coloquei, nem sei colocar prótese cônica, viu? Mas tem indicação também. Mama bem densa, que eu que não sei pôr mesmo. E eu só ponho redonda anatômica. A cônica... Mas é algo que lá por 2014, mais ou menos, a gente via bastante, né? Era moda. De repente, cadê a prótese cônica? Porque ela é super, super, super alta, né? Projetada, muito projetada. Ela faz isso mesmo, é um cone mesmo.
Mas quem põe fala que fica bonito também. Eu que não tenho experiência mesmo, nem sei. É que eu nunca mais ouvi falar, então tem gente que ainda coloca, interessante, Eu acho que sim, eu acho que sim. né? E a tua textura preferida hoje é a microtextura ou a texturizada? Qual é a É a textura que você microtextura. Eu falo que eu vou parar de pôr a microtextura se for proibido um dia, que daí eu tenho que usar prótese lisa. Nada contra, nada contra. Eu tenho amigos do Brasil todo que dominaram a prótese lisa, que fazem muito bem com alça muscular, tudo. Mas eu prefiro evitar, porque a microtextura, queira ou não, ela adere um pouquinho melhor, sabe? E não vai dar tanta reação no organismo quanto como uma prótese de macrotextura, que não vai aderir tanto também. Então, adere na proporção exata, na minha opinião. Mas, assim, tem as vantagens da prótese lisa. Com certeza, ela vai induzir menos reação do organismo, talvez, do que a prótese microtextura, né? Mas, na minha opinião, a microtextura ela tem uma estabilidade melhor ao longo dos anos. Com certeza. Aninha, nosso tempo tá chegando ao fim, bateu nossa 1 hora. Queria agradecer pela live maravilhosa. Você é maravilhosa, né? Ninguém opera tão bem quanto você, meu Deus do céu. Imagina, já faz. Eu acho você, a cirurgia plástica, assim, de mama não tem pra bater, é perfeita. A mama fica certinha. Nossa, os pacientes elogiam, os médicos elogiam. Se eu quiser um dia colocar uma prótese menorzinha, A gente faz isso. eu faria minha cirurgia caninha, sem dúvida. Imagina, uma honra, Mari. Não, longe disso. Eu tenho amigos do Brasil inteiro que eu falo que são incríveis. Nada, ninguém é melhor que você. Mas você sabe, né, que pra mim... Né? Obrigada, Mari, pelo carinho. Desculpa fazer a live você com rinite aí. Imagina, Aninha! Vamos fazer mais live ainda. E vai descansar, manda um beijinho. Sem combinar, azul. Azul. Sem combinar, minha cor preferida. Ai, vamos. Eu pus essa cor por causa do manto azul de Arcanjo Miguel que eu amo. Ai, que linda, Aninha. E, ó, Mari, beijo pra sua mãe, que ela se recupere muito bem, né? E fica bem. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. Obrigada aos seguidores que assistiram a live, que ouviram falar um monte de coisa, que um monte de besteira também. E é isso. A live vai ficar salva aqui e também no YouTube. Se vocês quiserem procurar lá, digitem Marinho Viviana Macedo, que vocês vão achar todas as nossas lives lá. Tem várias. Obrigada, Mari, querida. Até a próxima. Beijo, tchau.